Capítulo 28. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estava com saudade. Espero que todos estejam bem e enfrentando com bastante coragem tantos problemas que estão surgindo neste ano atípico nas nossas vidas. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, porque sabemos da importância da nossa doutrina para nos manter com a nossa fé e com a nossa esperança cada vez mais fortalecidas. Então vamos para o nosso querido livro Nosso Lar, no capítulo 28, em serviço. Então eu vou primeiro fazer assim um resuminho sobre o capítulo e depois a gente discute alguns pontos e passa para vocês algumas referências. Deixando sempre bem claro que essas referências que a gente passa são sempre assim selecionadas, porque cada página, cada capítulo, cada entrelinha ali da obra de André possui um cabedal imenso de informações e de referências que podem ser contextualizadas na doutrina espírita, nos livros da codificação e nos livros que dão esclarecimento para o estudo da doutrina. Então, vamos lá. O que está acontecendo ali? Em plena atividade, o André está lá, com a Narcisa, conhecendo a colônia e tudo. Aí ele ouve os samaritanos informarem via rádio, eles recebem lá uma comunicação, através de um mecanismo de um radiotransmissor. E eles informam que resgataram 29 irmãos dos abismos da sombra, que chegarão ao início da madrugada e solicitam providências. Quer dizer, toda a colônia sendo avisada para poder se preparar para receber esses irmãos que foram resgatados e dar a eles a devida assistência específica a cada um deles, a cada caso. Tobias esclarece que os espíritos resgatados no umbral têm os seus corpos perispirituais ainda muito densos, quer dizer, pesados, necessitando serem transportados como um ser humano comum qualquer na crosta, quer dizer, através de padiolas, através de macas, através de um mecanismo mecânico, porque esses irmãozinhos não têm condição de serem transferidos para a colônia de forma não tão assim ainda materializada. Diante da falta de servidores para essa jornada de trabalho, André se oferece para dobrar o seu turno, quer dizer, André já mostrando sempre aquela boa vontade, a sua ligação com o trabalho, o desejo de aprender e o desejo de ser útil. E Tobias esclarece que o máximo de trabalho permitido é de 12 horas, mas que aceita sua disposição porque se está vivendo um momento especial, o resgate desses irmãos, Organiza a escala de serviços e toma outras providências para a recepção de novos hóspedes das câmaras, considerando que chegarão em estágio de alienação mental, quer dizer, em estado de perturbação, com a mente obnubilada, em estágio de desequilíbrio muito grande, desequilíbrio psíquico. Diante das tarefas e da oportunidade de trabalhar em espírito de servir, André se lembra de sua mãe, do ministro Clarencio e de todos que intercederam a seu favor, e se sente feliz em estar correspondendo às expectativas a seu respeito. Quer dizer, é interessante, o André se sente grato de ter sido ajudado e se sente satisfeito, se sente prazeroso de estar podendo retribuir essa gratidão, de demonstrar essa gratidão, sendo também útil com aqueles que estão necessitando. É assim que a gente tem que fazer na nossa vida, De que forma que a gente agradece a Deus? Fazendo o mesmo pelo nosso semelhante. Narcisa oferece sua maternal assistência a todos os enfermos e conta a André
que deseja encontrar espíritos amigos na Terra e que, por bondade da ministra veneranda, ali estará por mais 3 anos, dos 10 exigidos para merecer a bendita oportunidade, tempo considerado necessário para que possa corrigir desequilíbrios dos sentimentos resultantes dos desvios de conduta no passado. Muito interessante também esse ensinamento que a gente encontra aí, né? Tudo na nossa vida a gente não pode fazer no ímpeto, né, de supetão. Tudo tem que ser digerido, tem que ser ponderado, que a gente possa estar fortalecido para enfrentar os problemas. Foi o que aconteceu aqui com a Narcisa. Ela teve alguns equívocos no passado. Ela precisava, né, de estar ao lado dos seus amores, dos seus entes queridos. Mas adianta ela estar ao lado, querer auxiliar alguém, se ela precisa de auxílio? Então, nessa entrevista com a ministra Veneranda dá a ela um prazo de 10 anos de trabalhos efetivos na colônia para que ela possa, de frente do sofrimento, da ação, da bondade, da boa vontade, do trabalho, ela se nutra de elementos suficientes para que ela possa se reequilibrar, se estabilizar e poder ajudar. Então, a gente fica sabendo aqui que faltam apenas 3 anos de trabalho da Narcisa lá na colônia para que ela possa começar o seu trabalho de reparação desses desvios de conduta, tá? Narcisa conclui que reconheceu ser essa exigência da veneranda em seu próprio benefício e aceitou resignada. E hoje se sente mais equilibrada e mais humana para viver uma futura experiência na Terra. Quer dizer, provavelmente, né, o que está deixando aqui para nós, nas entrelinhas, é que Narcisa reencarnará para poder acertar esses desvios do passado. E é interessante também que, às vezes, quando a gente ouve um alerta, ouve um aconselhamento, a gente reage de forma agressiva, ignorante, né? E não vê que, às vezes, aquilo que a princípio para nós possa parecer um castigo, entre aspas, ou, né, alguma coisa que a gente não gosta, que a gente recebe mal, uma coisa negativa, conforme a gente vai amadurecendo, a maturidade vai vindo, a gente vai, né, estabelecendo novas visões do problema, a gente percebe o quanto aquilo era necessário. É o caso da Narcisa aqui. Então, assim a gente termina esse capítulo. Aí nós temos aí como referência, né, primeiro porque eles dizem que estão chegando os samaritanos, né? André ouve que os samaritanos estão trazendo esses irmãozinhos resgatados. Então, aí a gente pode ver aí que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, eles falam que nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano, que é maravilhosa, né? Samaritano, essa palavra se origina relativa a Samaria. Samaria, que era uma antiga cidade da Palestina. E devido a essa parábola do samaritano, é também considerado assim, um homem caridoso, uma pessoa bondosa, uma pessoa que pensa nos outros, que auxilia os outros. A gente fala, fulano é um bom samaritano, tá? E esses samaritanos seriam o quê? Um grupo de trabalhadores do mundo espiritual que se dedicam ao resgate de irmãos em situação de desequilíbrio nas regiões inferiores. Quer dizer, são trabalhadores importantíssimos. Eles têm um cabedal de experiências, né, para poder resgatar esses irmãozinhos em situações muito áridas, em situações realmente de um desvio de conduta intenso. E eles podem transitar fortalecidos pela capacidade do trabalho, pelo aprendizado e pela boa vontade de resgatar esses nossos irmãos, tá? Nós temos também como referência esse livrinho aqui maravilhoso, eu recomendo, já
Recomendei alguns livros aqui e esse daqui é um também que eu recomendo. Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. E é do Gesiel Andrade e é um livro que faz com que a gente compreenda profundamente, quer dizer, a gente acha que sempre fica faltando alguma coisa pra gente entender, né? Mas que a gente compreenda bastante assim, equilíbrio, com bastante certeza a função do perispírito como modelador e do espírito e tudo que a gente possa advir desse estudo, tá? Então aqui no capítulo, na página 19, nós vamos achar uma passagem que diz assim, ó, e dizendo que isso era o que Kardec quis dizer lá no Livro dos Espíritos. Mesmo os espíritos já evoluídos, que não precisam mais habitar um corpo material, conservam o perispírito como envoltório, porque nós sabemos que o perispírito é o corpo do espírito. Então, mesmo o espírito já estando evoluído, ele ainda possui esse envoltório. Porém, no estado de espírito puro, esse envoltório fluídico torna-se muito etéreo. Dessa forma, a substância fluídica que forma o perispírito não é a mesma para todos os espíritos. Vai depender do grau de perfeição, de grau de amadurecimento desse espírito, de grau evolutivo. Dessa forma, os espíritos superiores têm perispírito mais etéreo ou sutil que os distinguem dos espíritos ainda inferiores. Através do uso da vontade, eles podem manipular, né, e dar a esse perispírito a forma que quiser, estar aonde for. Então, esse estudo até mais aprofundado do perispírito faz com que a gente compreenda as passagens de Jesus, quando esteve aqui entre nós, com os ditos milagres que sabemos nós, que são todos explicados dentro das leis naturais. Na página 20, nós achamos outra passagem muito interessante. Portanto, cada espírito tem um perispírito com a densidade correspondente ao seu grau de evolução ou à sua qualidade moral. Por ser constituído de fluidos densos e grosseiros, o perispírito do espírito inferior não consegue alterar essa densidade com a força da vontade. Antes, ele precisa conquistar mais progresso moral e depurar-se. Conforme ele vai progredindo, ele aí vai conseguir atuar através da vontade no seu próprio perispírito. É essa densidade mais pesada que limita as suas percepções e o mantém afastado das coisas mais purificadas da vida espiritual, certo? O espírito grosseiro, por ter essa capacidade reduzida, isso faz com que atue sobre a percepção, sobre a compreensão dele. Além disso, ele não consegue transportar-se de seu mundo inferior para um mundo superior. Sabemos que os espíritos superiores, eles transitam em qualquer esfera, mas os espíritos inferiores, a eles é dado como obstáculo eles se inserirem, né, em mundos superiores. E outra coisa interessante também que nós vamos encontrar na Revista Espírita de maio de 1866, que o Gesiel vai trazer para a gente aqui, uma outra passagem muito interessante. Esse envoltório, quer dizer, o perispírito, se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. Quanto maior a moralidade elevada, mais etéreo, mais sublime é o seu perispírito. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a visão do espírito. Cada imperfeição de que ele se desfaz é um véu a menos, mas só depois de se ter depurado completamente é que goza da plenitude de suas faculdades. Por isso a gente tem, né, muitas nossas visões obnubiladas, muitas coisas a gente não compreende, porque depende da nossa evolução. Quanto mais a gente compreender, mais a gente compreenderá, né? Quanto mais a gente tirar esses véus da ignorância através da elevação da nossa moralidade, melhor a gente vai compreender as coisas divinas.
tá? Então nós temos aí uns pontos estudados muito interessantes, peço que vocês voltem lá no capítulo 28, nós temos a prece coletiva também, nós temos esse radiotransmissor, temos os samaritanos, aqueles que socorrem no evangelho, nós temos a fadiga de André Luiz, quando é explicado pelo Tobias, os fluidos pesadíssimos no mundo espiritual dos espíritos inferiores, essa hospitalidade e assistência que a gente encontra lá na colônia, o trabalho em grupo, né? Vocês veem aqui, só aqui a gente citou os samaritanos, Narcisa, André e Tobias, todos imbuídos da mesma tarefa de auxiliar os irmãos em desequilíbrio. E a Narcisa, que a gente passa a conhecer ela melhor, sabendo o que ela está ali, por que ela está ali, trabalhando daquela forma, sendo um exemplo para o André Luiz. Obrigado, meus amorzinhos. Fiquem com Deus.